Bom, pessoal, a gente fala agora sobre a NR 32, né, que é uma portaria, na verdade, é a A gente portaria vai falar número um trinta e pouquinho a sete respeito de dessa 6 de portaria. dezembro de 2002, mais conhecida como O NR 32, objetivo da de NR, né, só segurança para a e gente saúde relembrar, no a NR trabalho em significa norma estabelecimentos de regulamentadora, né? assistência à Ela tem como saúde. objetivo implementar, né, estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores nos estabelecimentos de assistência à saúde, bem como a todos que exercem, né, atividades de promoção e de assistência à saúde em geral. Então, abrange todos os estabelecimentos de saúde e os trabalhadores desses locais. Para fins de aplicação, essa NR ela entende como estabelecimento de assistência à saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população em qualquer nível de complexidade, em regime de internação ou não. Então, a gente tem aqui hospitais, clínicas, postos de saúde, postos de assistência, tá? Qualquer área destinada dentro dessa assistência à população em relação à saúde. É responsabilidade do empregador fornecer aos trabalhadores instruções escritas e, se necessário, afixar os cartazes sobre os procedimentos a serem adotados em caso de acidentes ou incidentes graves, né? Então, são as cartilhas de prevenção a acidentes. O empregador deve informar os trabalhadores sobre os riscos existentes, né, as suas causas e as medidas preventivas a serem adotadas. Se a gente tem risco biológico, se a gente tem risco químico, risco físico, né, só para a gente entrar um pouquinho na parte de biossegurança também, né, a sinalização de risco ela tem que existir, né? O trabalhador precisa saber a qual risco ele está sendo submetido, isso precisa ser muito regulamentado e o trabalhador precisa ser informado a respeito. O empregador deve garantir ao trabalhador, né, o abandono do posto de trabalho quando a ocorrência de condições que ponham em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Por exemplo, aconteceu um incêndio. É óbvio que o trabalhador precisa deixar aquele posto de trabalho, né? Então ele pode abandonar o posto porque ele está em risco. Não sei se vocês vão se recordar, mas alguns anos atrás, né, teve um incidente, né, seríssimo e gravíssimo, né, no incêndio da boate, né, da boate lá em Santa Catarina. E uma das coisas que as pessoas relataram foi justamente o fato de que os seguranças que trabalhavam no local, isso foram relatos de algumas pessoas, né? Os seguranças que trabalhavam, né, no local não permitiram a saída das pessoas por uma questão de não pagamento de comanda, enfim, né? Algumas pessoas também não puderam abandonar os seus postos de trabalho, né? E isso acabou contribuindo para que a tragédia fosse maior, né? Piorando a situação da tragédia. Então, se você tem um acidente, se você tem um risco ali iminente, essa pessoa tem o direito de abandonar o posto de trabalho. É a vida dela que está em jogo, né? Independente de coisas financeiras, independente do trabalho, independente da empresa, é a vida das pessoas. E ela tem por direito o abandono do posto quando se tem uma condição de risco. Direitos dos trabalhadores. Interromper as suas tarefas sempre que constatar evidências que, segundo o seu conhecimento, representem riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou de terceiros, comunicando imediatamente o fato a seu superior para as providências cabíveis. Por exemplo, eu tenho ali um curto-circuito acontecendo em determinada região. Eu tenho um material que é altamente tóxico, que não está armazenado de forma correta, né? Qualquer coisa que ele observe dentro desse ambiente de trabalho que o põe em risco, então ele comunica imediatamente ao superior, né? E interrompe suas tarefas. Né? Ele vai chegar assim: olha, eu não posso trabalhar aqui porque aqui está acontecendo isso, isso, isso. Então não é só também abandonar o serviço, abandonar o posto de trabalho. Ele precisa comunicar o porquê está acontecendo. Receber as orientações necessárias sobre prevenção de acidentes, de doenças relacionadas ao trabalho, né, ao uso dos equipamentos de proteção coletivos, equipamentos de proteção individual fornecido. Então, é
entender mesmo sobre a biossegurança, né? Ele precisa ser orientado em relação a isso, né? Como a gente está sendo orientado agora ao longo da pandemia, né? Por uso correto de máscaras, as pessoas que estão usando o face shield, muitas pessoas às vezes usam o face shield, né? Que é aquela proteção do rosto, achando que aquilo ali substitui a máscara e não substitui, ela é uma proteção adicional, né? Então muitas pessoas não foram orientadas a respeito disso, mesmo em determinadas empresas. Então é direito do trabalhador receber as orientações corretas sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, sobre o uso dos equipamentos de proteção coletiva, sobre como ele deve proceder ou não dentro do seu ambiente de trabalho. As medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado das avaliações previstas no PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Essa é uma outra norma regulamentadora, né, que é a NR9. Então, essa avaliação prevista na NR9 vai fazer com que eu tenha um norte, né, um eixo norteador para implementar as medidas de proteção. Caso os resultados da avaliação demonstrem que a exposição ou a possível exposição refere-se somente aos agentes biológicos classificados no grupo 1, né? Lembrando que o grupo 1 são aqueles grupos de menor risco, devem ser adotadas algumas medidas específicas. Tá? Então, nos itens 32.8.1, 32.8.3, ponto 4 e ponto 18, e aqui eu trouxe, né, o que está escrito dentro desse setor. Na 32.8.1, todo setor onde exista risco de exposição ao agente biológico deve ter lavatório apropriado para a higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com tampa de acionamento por pedal. Extremamente importante, tá? Lixeiras da área de saúde são com acionamento por pedal. Eu não posso ter contato com as mãos com a lixeira por conta de contaminação, tá? 32.8.3, o uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, né? Ainda há pouco a gente falava sobre a questão do face shield da máscara. Muitas pessoas acham, eu estou usando luva, então não preciso lavar a mão. Errado. Uma coisa complementa a outra, tá? Que deve ser realizado antes e após o uso das luvas. Aqui o que eu estava falando das lixeiras, a gente falou até num vídeo anterior, né, a respeito de não conformidade, né, que a gente imagina muitas vezes que isso é impossível de acontecer dentro de um ambiente de saúde, mas a gente vê, e está aqui a prova disso, né? Então são áreas de laboratório, né? Não necessariamente é um laboratório da área de saúde, mas é uma área de laboratório, e tá tudo errado, tá? Os trabalhadores com feridas e ou lesões nas mãos antes de iniciar as atividades laborais devem cobri-las com compressas impermeáveis e, na impossibilidade de cobri-las, deve-se evitar o contato com os pacientes. Você tem uma ferida aberta, né? Então, você pode se contaminar, pode contaminar o seu paciente, tá? Então, não pode. Cabe ao empregador vedar a utilização de pias de trabalho para fins de higiene pessoal. Parece meio estranho da gente falar isso, né? Parece que é óbvio, né? Se eu uso a pia dali para lavar as mãos e fazer a higiene das mãos, e eu posso escovar os meus dentes lá, gente, tudo tem que ser muito bem orientado, as normas têm que estar escritas, né? É quase que uma cultura da população brasileira dizer assim, mas não está escrito em lugar nenhum. Então, está regulamentado, está escrito aqui na norma regulamentadora, né? Parece um tanto quanto óbvio da gente dizer, mas precisa ser dito, precisa estar escrito, que aí passa a valer na legislação, tá? E as pessoas precisam ser orientadas de forma correta. Proibido fumar, usar adornos e manusear lentes de contato nos postos de trabalho. É proibido, tá? Não pode. É risco para você, é risco para suas atividades, é risco para o seu colega. Aí tem gente que fala assim, mas um brinquinho pequenininho pode, um piercingzinho discreto pode. Evita, não pode. Pela legislação não pode, tá errado. Faz parte da biossegurança. Alimentar-se e beber nos postos de trabalho pelos motivos óbvios, né? A contaminação, gente, não pode. Guardar alimentos em locais não destinados para esse fim. Geladeira de laboratório é feita para guardar os itens do laboratório.
reagentes, né? No caso da parte de microbiologia, né? Ali, às vezes meio de cultura, às vezes, né, qualquer coisa que esteja relacionada à parte de contaminação, refrigerar de repente amostras, né? Não é para você guardar o seu lanche, não é para você guardar um refrigerante, né? A sua garrafa de água, né? Squeeze, você tá lá dentro do laboratório, tua squeeze, onde você vai encostar a mão, né, na garrafinha onde às vezes você coloca a boca junto, não pode, tá errado. Item de laboratório é do laboratório. A alimentação é fora do ambiente de laboratório e os alimentos também. Uso de calçados abertos, nem pensar. Ah, mas essezinho, às vezes você tem lá aquela sapatilhazinha, né? Não cobre a parte da superfície que a gente chama de peito do pé, né? Não cobre, não pode, porque às vezes cai, né, um pérfuro cortante, cai um reagente, né? De repente corrosivo, não pode. Chinelo nem pensar, né? Nos laboratórios, a avaliação de risco prevista, né, no PPRA deve determinar a escolha do nível de biossegurança a ser adotado. A gente já falou dos níveis, né? Vocês já viram em biossegurança, a gente já falou anteriormente em outra legislação, mas só para a gente lembrar, né? São 4 níveis, né? Níveis de segurança biológica, aqui está em BSL por conta da sigla em inglês, tá? Do nível 1 ao nível 4, lembrando que o nível 4 é o nível de maior risco, e à medida que a gente vai subindo, né, em relação ao risco microbiológico, mais medidas de prevenção são adotadas. Então, eu tenho uma medida básica, que tem que ser adotada por todos, e à medida que eu vou subindo esses níveis, eu vou ali incrementando essas medidas de proteção. Então, um nível de segurança 1, né, um nível de risco biológico 1, ele tem um determinado padrão. Então, uso de luvas, uso de jaleco, calçado fechado, ele já existe desde o nível 1, tá? Mas, por exemplo, cabines de segurança biológicas especiais, né? Porta, dupla porta, entrada somente com identificação, às vezes, biométrica, né? Então, isso vai subindo à medida que esses níveis vão aumentando. Os equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPI, sendo descartáveis ou não, ou seja, alguns são descartáveis, outros não. Por exemplo, luva é um EPI descartável, né? Máscara é um EPI descartável, no caso das máscaras que são utilizadas nas máscaras cirúrgicas, que a gente chama. Óculos, não é. Jaleco, não é. Você lava, reutiliza, né? A gente está vendo hoje, com a pandemia de Covid, as máscaras de tecido, né? Porque as pessoas estão usando as máscaras de tecido e tudo mais. Essas máscaras são reutilizáveis, são laváveis, mas precisa ser lavada também de forma correta, né? Então, trazendo isso para um ambiente de saúde, no ambiente de saúde as máscaras de tecido não são utilizadas, são as máscaras cirúrgicas e as máscaras do tipo N95, tá? Mas mesmo os EPIs que não são descartáveis, eles precisam ter a instrução adequada para a higienização. Eu tenho que ter estoques de luvas, né, estoques de máscaras. À medida que, por exemplo, no uso diário, né, um óculos de proteção se partiu e o trabalhador precisa continuar exercendo sua função, eu tenho que ter um outro para substituir. Em todos os locais de trabalho onde se utilizem materiais pérfuro-cortantes, deve ser mantido o recipiente apropriado, né, o que a gente conhece como descarpaque, conforme estabelecido na norma regulamentadora registrada no Inmetro, né, na norma brasileira registrada pelo Inmetro. Lembrando que o descarpaque ele tem um limite, né? Então eu não posso ter o descarpaque, por exemplo, com o lixo até, né, ultrapassando essa linha. Isso aqui é o limite dele, tá? Então, o uso adequado do descarpaque também faz parte da biossegurança. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte, ou seja, quem usou é o responsável pelo descarte. O limite máximo de enchimento do recipiente deve estar localizado a 5 centímetros abaixo do local, naquela linha pontilhada onde a gente acabou de falar. O recipiente deve ser mantido o mais próximo possível da realização do procedimento. Imagine o seguinte, eu estou trabalhando ali com pérfuro-cortante, como uma seringa com agulha, por exemplo. Eu não posso ter o descarpaque localizado no outro lado do laboratório, porque senão eu vou ter que caminhar o laboratório inteiro com a seringa, com a agulha na mão, e aí pode acontecer algum acidente, a pessoa tropeçar, outra pessoa esbarrar. Então tem que estar o mais próximo possível,
né, de quem está utilizando o pérfuro cortante. O recipiente deve ser posicionado de forma que a abertura possa ser visualizada pelos trabalhadores. Eu não posso botar, por exemplo, um descarpaque numa prateleira no alto, né? Porque pode virar, eu não consigo ver, eu posso acabar me perfurando, tá? É vedado o reencape de agulhas. Essa movimentação, esse movimento aqui, pode ser o responsável por fazer a pessoa se furar. Então, é vedado, proibido. Deve ser mantida a rotulagem original dos produtos químicos utilizados nos estabelecimentos de assistência à saúde. Esse aqui, esse diagrama, né, o que a gente chama de diagrama ou diamante de Rommel, né, trata das características em relação à corrosão, em relação a ser inflamável, a ser tóxico e riscos específicos, tá? Todo recipiente contendo o produto químico, perdão, né, manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de invase, de validade. Então aqui, ó, nome do produto, laboratório proveniente, data do tratamento, grau de periculosidade, quais são as incompatibilidades, tá? E qual tá o armário, quem é o responsável, qual foi a data de entrada. Isso tudo precisa ser muito bem descrito. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos, que você pode ter resíduo e aí acabar tendo acidentes sérios no ambiente de trabalho. Todo produto químico utilizado em estabelecimentos de assistência à saúde deve ter uma ficha toxicológica a constar no PPRA, previsto na NR 9. A ficha toxicológica conterá, no mínimo, características do produto, né, quais são os seus usos, quais são as suas propriedades físicas e químicas, quais são as formas de estocagem, os métodos de avaliação qualitativa e quantitativa do ar, quais são os riscos, né, a toxicologia, se tem risco de incêndio, de explosão, as medidas de proteção, quais são as medidas coletivas, individual, se eu preciso usar, por exemplo, capela de exaustão, manipulação com luvas específicas, uso de máscara ou não, tá? Controle médico da saúde dos trabalhadores e uma cópia da ficha deve ser sempre mantida no local onde o produto for utilizado. Esse aqui é o diagrama de Rommel, né, que eu falei ainda há pouco, e aqui são as características, né? Inflamabilidade, riscos de saúde, reatividade, né, se ele reage com algum tipo de material. Nesse diagrama, as cores indicam alguma característica e a gente vai ter aqui uma numeração que vai de 0 a 4, tá? Então, à medida que eu vou aumentando esse número, maior é o risco que ele contém. E aqui nos riscos específicos, eles são identificados, às vezes, por letras, né? Ou alguns outros tipos de símbolos, né? Se, por exemplo, se existe risco de corrosão, se existe risco biológico e tudo mais. O empregador deve destinar local apropriado para manipulação ou fracionamento de produtos químicos, né? As capelas de exaustão. Vedada a realização de procedimentos de manipulação ou fracionamento de produtos químicos em qualquer outro local que não seja apropriado para esse fim. Então, se eu estou manipulando um produto que é altamente tóxico e eu preciso fazer em capelas de exaustão, eu não posso fazer fora da capela. Essa capela precisa funcionar, né? Ela precisa ter manutenção. Então, são coisas que o laboratório precisa providenciar. O local deve dispor de, no mínimo, sinalização gráfica e de fácil visualização para identificação do ambiente, conforme a NR 26, né? A questão dos riscos, né? A questão dos pictogramas, né? Que vocês veem aí na disciplina de biossegurança. Então, só para a gente relembrar, quando a gente tem esse triângulo, né? Em amarelo, com as bordas e o seu conteúdo dentro na cor preta, a gente está sinalizando os riscos. O quadrado ou retângulo vermelho, né, com o desenho em branco, indica a sinalização de incêndio, né, então extintores, telefones, saídas de incêndio. O quadrado ou retângulo verde também, com os desenhos em branco, indica a sinalização de emergência, né, de proteção. Então aqui, por exemplo, a gente tem um chuveiro de emergência. Esse aqui é o mais clássico, né? Indica proibição, o círculo com a diagonal, são a proibição. E esses aqui é a obrigatoriedade, né? Então, uso obrigatório, por exemplo, de proteção facial e das vias respiratórias, uso obrigatório de jaleco, tá?
Equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de tolerância estabelecidos na NR15. Então, a NR15 é quem vai regulamentar esses níveis, né, de produtos tóxicos e qualquer outro tipo de material no ambiente, observando-se o nível de ação previsto na NR9. Então, gases, vapores, poeiras, névoas, neblinas, produtos químicos, enfim, quem garante os níveis, né, de exposição é a norma 15. Equipamentos que garantam a exaustão do produto químico o mais próximo possível da fonte emissora. Então, para eu descontaminar, né, aquele ambiente, para eu garantir uma boa exaustão, eu tenho que ter o produto químico sendo jogado para fora o mais rápido, o mais próximo possível de onde eu estou manipulando. Não faz sentido eu manipular um produto químico e o meu exaustor está distante dele, porque aí eu contamino toda a área do laboratório. De forma a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não no processo de trabalho, não devendo ser utilizado equipamento do tipo coifa. Chuveiro e lava-óleos, né? Sempre são equipamentos de proteção coletiva, chuveiro de emergência. O chuveiro de emergência, o próprio nome já diz, emergência, não deve ser acionado para a finalidade, por exemplo, de uso de um chuveiro normal. Equipamento de proteção individual à disposição dos trabalhadores, sem prejuízo do cumprimento do disposto na legislação vigente, os EPIs devem atender às seguintes exigências: garantir a proteção da pele, das mucosas, da via respiratória e digestiva do trabalhador, ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação, né, e segurança, estar armazenados em locais de fácil acesso e em quantidade suficiente para imediata substituição, segundo as exigências do procedimento, ou em caso de contaminação ou dano. E aí um pouquinho sobre a gestão de segurança no trabalho, né? Nas atividades suscetíveis de apresentarem risco de exposição aos agentes biológicos, né, para identificar riscos potenciais, introduzir medidas de proteção, né, para sua redução ou para sua eliminação, o PPRA, que está previsto na NR9, deve-se atender o disposto nos seguintes. Então, para fazer a gestão da segurança no trabalho. Na fase de reconhecimento, né, da segurança, dessa gestão, conter no mínimo os seguintes tópicos. Primeiro tópico, identificação teórica dos agentes biológicos mais prováveis. Então, o que eu lido naquele ambiente? Quais são os meus agentes biológicos? Quais são os agentes biológicos mais comuns dentro do meu ambiente de trabalho? Bactérias, vírus, fungos, protozoários, vermes. Quem são? Com o que eu mais trabalho? O que é mais provável? Vou pegar um exemplo aqui. Para gente, quais são laboratório de rotina? Normal, mas laboratório comum. Quais são os agentes biológicos mais prováveis da gente encontrar ali? Bactérias, né, gerais, fungos, vermes, protozoários, uma giardia, uma ameba, né, os vermes, uma ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, né, tênia. Então são agentes muito comuns no nosso dia a dia. O que não é comum pra gente? Ebola. Ebola não, até porque nem é de laboratório de rotina, né? Então, eu preciso saber quais são os meus principais agentes biológicos. Ok, sabendo quem são os principais agentes biológicos, eu preciso considerar quais são as fontes de exposição do trabalhador a esses agentes biológicos, quem são os reservatórios, quais são as vias de transmissão, quais são as vias de entrada, qual é a quantidade, o volume e concentração do agente que pode ser manipulado com segurança, qual é o fator de resistência desse agente biológico. Então, é um organismo que é muito resistente no ambiente? Se ele for muito resistente, é difícil a desinfecção. Então, eu tenho que ter outras medidas de prevenção. É mais ou menos o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Com o novo coronavírus. A gente, a cada dia, descobre aí alguma coisa nova, né? Sobre o vírus. E é isso que a gente está vendo. Quais são as fontes de exposição? Quais são as formas de contaminação? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer? Né? O que é mais seguro? O que não é seguro? É basicamente isso, né? Esse pensar, esse repensar, esse identificar, só que isso para todos os agentes mais prováveis de um laboratório ou, enfim, de qualquer estabelecimento da área de saúde. Possibilidade de presença de cepas multiresistentes. Então, isso acontece, por exemplo, em caso de algumas bactérias, né? Você tem, às vezes, bactérias
que são da mesma espécie de outras bactérias, de outra bactéria que é comum, mas aquela cepa ali, aquele grupinho ali, aquela panelinha, vamos dizer assim, né, é mais resistente. Eu posso ter, por exemplo, a E. coli, né, que é a Escherichia coli. A Escherichia coli é o nome da espécie da bactéria, mas eu tenho cepas de Escherichia coli que vão morrer com antibióticos comuns. Outras não. O paciente vai estar lá internado, acamado, com a gravidade em grande risco, né? E eu posso estar usando antibióticos fortíssimos ali de nada adiantar. Então, eu tenho que identificar a possibilidade de eu ter uma cepa multiresistente aí. Possibilidade de desinfecção, eu consigo desinfetar aquele ambiente, né? E os estudos epidemiológicos e outras informações científicas acerca do agente biológico que você lida. Avaliação do local de trabalho e do trabalhador exposto, considerando a descrição do local de trabalho, quais são os fatores relativos à organização e aos procedimentos de trabalho, possibilidade de disseminação do material infectado. Então, por exemplo, eu tenho um trabalhador, né, que está no setor de microbiologia, mas de vez em quando ele tem que sair do setor de microbiologia e ir para outro setor. Ele pode ser uma fonte de contaminação de um lugar para o outro. Então eu tenho que considerar isso, por exemplo. O que eu posso fazer para que eu minimize essa contaminação ou que eu evite essa contaminação? Isso tem que ser avaliado também. Identificação das funções e dos trabalhadores expostos, né? Então, quem está mais exposto, quem está menos exposto, qual é a função de cada um? A sua função é fazer coleta, a sua função é fazer semeadura, a sua função é fazer análise de urina. Isso tem que ser muito bem descrito. Posso ter mais de uma função, isso também tem que estar descrito, tá? A identificação nominal dos trabalhadores expostos aos agentes classificados nos grupos 3 e 4, tá? Segundo a NR. Frequência de exposição, então, qual é a frequência de exposição desse trabalhador? Ele trabalha todos os dias na semana? Ele trabalha por plantões? Ele trabalha uma vez na semana, 2 vezes na semana? Porque conforme a gente vai aumentando o tempo de exposição, eu estou aumentando a carga do agente biológico, né, ao qual ele está sendo exposto. A gente chegou a discutir um pouquinho sobre isso, né, em outros vídeos, quando falou um pouquinho dessa questão da exposição ao novo coronavírus, né? Por que a gente tem muitos profissionais da área de saúde que estão adoecendo e estão evoluindo para a forma grave da doença? Estão trabalhando por plantões, às vezes emendando um plantão no outro, atendem muitas pessoas, a carga a qual estão sendo submetidos, a carga viral, acaba sendo maior do que um contato entre uma pessoa e outra. E aí isso complica muito a situação, tá? Nível de conhecimento do risco pelo trabalhador, segundo sua formação inicial e informações recebidas, possibilidade de adoção de medidas preventivas, assim como acompanhamento de sua aplicação, possibilidade de avaliação dos níveis de exposição, quando possível, a identificação ou quantificação do agente biológico no local de trabalho, né? Então, estudos que podem ser realizados, né? É claro que existem muitos agentes que já são muito conhecidos, né, pela literatura científica, já são descritos, a gente já sabe o que fazer. Outros não. No caso do novo coronavírus. A gente às vezes escuta na televisão ou lê uma notícia, seja no jornal, na internet, e às vezes você pensa assim, cara, mas cada hora surge uma coisa, não se sabe, a gente ouve muito no senso comum as pessoas falando, ninguém sabe nada. Porque as pessoas estão estudando. Se faz ciência assim, testando, experimentando, perguntando, vendo qual é o risco, qual é a probabilidade, testa em cima disso. Então pode ser que alguém fale assim, olha, isso pode ser uma possibilidade. E no dia seguinte alguém fala, não, já testei e vi que não é, né? O coronavírus se dissemina só no ar, ele pode se disseminar também por contato com fluidos corporais. Então isso tudo está sendo testado, isso tudo está sendo avaliado. É que são muitas vertentes diferentes, né? Como se fosse uma arvorezinha, com cada galho ali sendo responsável por um tipo de estudo. Um vai estudar a transmissão, o outro vai estudar a resistência, o outro vai estudar qual é o melhor medicamento, o outro vai estudar qual é a produção de vacina. E dentro de cada uma dessas vertentes, existem vários grupos diferentes. Então, cada grupo pode descobrir uma coisa específica. E é por isso que a ciência conversa entre si. Né? Por isso que os artigos, principalmente em caráter como a gente tem agora de pandemia, são liberados. Né? Eu vou sair um pouquinho da questão da pandemia do coronavírus e lembrar da questão da epidemia de Zika vírus que a gente teve há alguns anos atrás.
né? Não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente teve aquela grande quantidade de casos de Zika vírus, os estudos que tratavam do Zika vírus, eles tinham prioridade na questão de publicação, porque a comunidade científica precisava saber a respeito deles, né? Então, aqui, esses estudos, essa literatura, ela precisa ser utilizada para reger o trabalho de quem está na área de saúde. Eu não posso estar alheio ao que está acontecendo no mundo científico, né? Eu tenho um hospital, eu tenho um laboratório, eu trabalho na área de saúde, eu não posso simplesmente não entrar em contato com as informações novas que surgem diariamente. Tá? Então, isso é do conhecimento, é do crescimento do profissional da área de saúde e do gestor da área de saúde também. A avaliação deve ser efetuada pelo menos uma vez ao ano e sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho ou que possa alterar a exposição dos trabalhadores, né? Então, se determinada pessoa estava num nível, estava dentro de uma localidade onde ela lidava ali com agentes nível 2. Mas eu precisei realocar essa pessoa e ela agora trabalha com nível 3. Eu já mudei completamente, então eu preciso fazer essa mudança. Quando for detectado o trabalhador vítima de infecção ou doença com suspeita de nexo causal com a exposição dos agentes biológicos. Então, precisa ser avaliado. Se você tem um trabalhador que adoeceu com algo que você manipula, o que aconteceu ali? Né? Então, vamos averiguar, vamos avaliar para ver o que deu errado e se a fonte de contaminação foi ali. Para as atividades que impliquem uma exposição aos agentes biológicos pertencentes a vários grupos, quando ainda não for possível identificar os riscos, esses devem ser avaliados com base no perigo apresentado pelos agentes biológicos identificados ou prováveis. No caso de ocorrência de acidentes, né, de trabalho envolvendo exposição aos agentes biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, ou que a gente chama de CAT. Sempre que houver vacinas eficazes contra os agentes biológicos aos quais os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, né, o empregador deve disponibilizar gratuitamente aos trabalhadores não imunizados. Né? No nosso caso, como a vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, os trabalhadores eles devem ser vacinados contra os agentes aos quais eles serão expostos. No caso, por exemplo, dos profissionais da área de saúde, né? Estão expostos ali ao influenza, a bactérias como o caso da tuberculose, entre outros N agentes, né? As quais os trabalhadores podem estar sendo expostos ali. A vacinação ela é obrigatória. Tá? Então é por isso, inclusive, até mesmo no estágio, né? Vocês só são liberados para o estágio tendo a vacinação comprovada em dia, né? Algumas dessas vacinas são tomadas uma vez só, né? Outras vacinas precisam de um tempo um pouco, podem ser tomadas, né? Com um tempo maior, como é o caso, por exemplo, da antitetânica. Mas existem vacinas que precisam ser tomadas anualmente, como é o caso, por exemplo, da influenza, né? Assim que for feita a vacina, por exemplo, contra o novo coronavírus, a gente acredita que provavelmente o esquema de vacinação vai ser muito parecido com o de influenza, né? Onde anualmente, ou às vezes até num período de tempo menor, a população vai ter que se vacinar. Então, é papel do empregador, né, fornecer essa imunização aos trabalhadores. No nosso caso, como a vacina ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, né, ele tem direito, o trabalhador ele tem a obrigação de se vacinar, né, e ele tem o direito, por exemplo, a se ausentar para a vacinação, já que faz parte do trabalho dele. Em relação à capacitação, né, o empregador ele deve assegurar o treinamento dos trabalhadores, né, e esse treinamento ele tem que ser antes do início da atividade, sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos. Então, por exemplo, a gente está vendo isso agora com a questão do novo coronavírus. A gente tinha capacitação da área de saúde para lidar com outras patologias. À medida que a Covid-19 se fez presente, né, no nosso país,
Houve toda uma mudança de esquema, de procedimentos, de atendimentos, de uso de EPIs, né, para que minimizasse ao máximo essa transmissão. Então, para isso, precisou a capacitação. Inclusive, muitos cursos foram oferecidos, ainda que à distância, para profissionais, né, biomédicos, biólogos, fisioterapeutas, professores de educação física, muitos profissionais precisaram se capacitar caso necessitasse, né, de serem chamados ali no combate imediato à Covid-19. Inclusive, foi uma orientação dos próprios conselhos, né, que regem essas profissões. Então, o Conselho de Medicina, o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Biologia, o Conselho de Biomedicina, cada um orientou os seus respectivos grupos de profissionais a se capacitarem, né, no manejo da Covid-19. E esse manejo ia tanto em relação às práticas de higiene, medidas de isolamento e tudo mais, quanto para o tratamento mesmo do paciente já na internação, então para que as pessoas recebessem a orientação de forma correta, tá? Essa capacitação ela também pode acontecer durante a jornada de trabalho, né, e por profissionais de saúde, né, de nível superior. E em relação ao gerenciamento de resíduos, a gente vai discutir melhor quando falarmos de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Mas a gente sabe que existe uma destinação correta, né? Resíduo biológico ele tem que ser descartado com a indicação, né, do símbolo do risco biológico. O meu resíduo pérfuro-cortante ele tem que ser descartado num recipiente específico. Então, a NR32 ela também fala sobre o descarte adequado de resíduos, embora a gente tenha uma legislação, todo um plano de gerenciamento de resíduos que desmembra isso de uma forma melhor e a gente vai discutir melhor nas próximas aulas também. E em relação à própria regulamentação, né, deve ser feita a manutenção de máquinas e equipamentos de forma constante, de forma periódica, né? E lembrando que a manutenção de máquina e equipamento não é papel do técnico de análises clínicas. A gente pode orientar, a gente pode verificar, né, se o equipamento está funcionando direito ou não, né, ajudar na questão da calibração, mas a manutenção, consertar equipamento, pode ser um microscópio, pode ser uma centrífuga, pode ser um espectrofotômetro. Não é nosso papel, tá? Então, esses equipamentos, eles precisam ter calibração constante, manutenção constante, porque afinal de contas eles vão efetuar a leitura, eles vão ajudar no diagnóstico, então um equipamento que faz uma leitura inadequada não é um bom equipamento, ele vai estar gerando um resultado errado e esse paciente vai estar tendo um diagnóstico errado também. Tudo bem? Então, fechamos essa parte de NR32, tá? E nas próximas aulas a gente vai discutindo outros aspectos da legislação de análises clínicas.